O sábado em Israel, capítulo 35. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhe disse: Estas são as coisas que o Senhor ordenou que sejam feitas. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo dia vos será santo, dia de sábado. Para o Senhor, qualquer um que nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em qualquer de vossas moradas no dia de sábado. A oferta para o tabernáculo. Falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Isto é o que o Senhor ordenou. Tomai dentre vós oferta para o Senhor, todo aquele que for generoso de coração, e trará ao Senhor ouro, prata e bronze, jacinto, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tingidas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a lâmpada, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. A obra do tabernáculo. Todo aquele dentre vós que for sábio de coração virá e fará todas as coisas que o Senhor ordenou: o tabernáculo, sua tenda, sua coberta, seus conchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e suas varas, o propiciatório, o véu da tenda, a mesa e suas varas, e todos os seus utensílios e o pão da proposição, o castiçal da iluminação e seus utensílios, suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e suas varas, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, sua grade de bronze e suas varas e todos os seus utensílios e a bacia com sua base, as cortinas do átrio, suas colunas e suas bases, a cortina da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e suas cordas, as vestes para o serviço para ministrar no santuário, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para servir no sacerdócio. Ofertas para o tabernáculo. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu diante de Moisés, veio todo varão, cujo coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu com a oferta ao Senhor, para a obra do tabernáculo de reunião e para toda a sua obra, e para as vestes sagradas. Vieram tantos homens como mulheres, todos os voluntários de coração, e trouxeram gargantilhas e brincos, anéis e braceletes, e toda a classe de joias de ouro, e todos apresentavam ofertas de ouro ao Senhor. Todo homem que tinha púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho ou peles de texugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta de prata ou de bronze trazia ao Senhor a oferta, e todo aquele que tinha madeira de acácia a trazia para toda a obra do serviço. As mulheres sábias de coração fiavam com suas mãos e traziam o que haviam fiado, jacinto, púrpura, carmesim ou linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam pelos de cabra. Os príncipes trouxeram pedras de ônix e as pedras dos engastes para a estola sacerdotal e o peitoral, e as especiarias aromáticas, o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. 2 filhos de Israel, tanto homens como mulheres, todos que tiveram coração voluntário para trazer para toda a obra que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, que fizessem, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. O chamado de Bezalel e
de Aholiabe. E disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor nomeou a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, em sabedoria, em inteligência, em ciência e em toda a arte, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lapidações de pedras de engaste e na obra de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. E lhe dispôs o coração para ensinar tanto ele como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e lhe encheu de sabedoria o coração para que façam toda a obra de arte e de invenção e de bordado em jacinto, em púrpura, em carmesim, em linho fino, de tecelão, para que façam toda a obra e inventem todo o desenho. Capítulo 36. Assim, pois, a Bezalel e a Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor deu sabedoria e inteligência para saber fazer toda a obra do serviço do santuário, farão todas as coisas que ordenou o Senhor. Moisés suspende as ofertas. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e todo varão sábio de coração, em cujo coração pusera o Senhor sabedoria, todo homem cujo coração o moveu a se chegar à obra para trabalhar nela. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E eles seguiam trazendo-lhe oferta voluntária a cada manhã. De maneira que vieram todos os mestres que faziam toda a obra do santuário, cada um a obra que fazia. E falaram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para a obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou que se apregoasse pelo arraial, dizendo: Nem homem nem mulher façam mais obra para a oferta do santuário. Assim o povo foi impedido de oferecer mais, pois tinham material abundante para fazer toda a obra e ainda sobrava. A construção do tabernáculo. Todos os sábios de coração, dentre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho retorcido, jacinto, púrpura e carmesim, com querubins de obra primorosa as fizeram. O comprimento da cortina era de quase 20 metros e a largura de um pouco mais de 2 metros. Todas as cortinas eram de uma mesma medida. 5 das cortinas eram unidas entre si e também as outras 5 eram unidas entre si. E fez laçadas de jacinto na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e fez o mesmo na orla da cortina final do segundo agrupamento. 50 laçadas fez na primeira cortina e outras 50 na orla da cortina do segundo agrupamento. As laçadas de uma correspondiam às das outras. Fez também 50 conchetes de ouro com os quais enlaçou as cortinas entre si e assim formaram o tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para uma tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fez. O comprimento de cada cortina era pouco mais de 20 metros e a largura quase 3 metros. As 11 cortinas tinham uma mesma medida. Uniu 5 cortinas à parte e as outras 6 cortinas à parte. Fez 50 laçadas na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e outras 50 laçadas na orla da cortina final do segundo agrupamento. Fez também 50 conchetes de bronze para enlaçar a tenda de todo que fosse uma. E fez para a tenda uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima outra coberta de peles de texugos. Fez também para os tabernáculos as tábuas de madeira de acácia levantadas.
O comprimento de cada tábua era cerca de 7 metros e pouco mais de 1 metro de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes para uni-las entre si. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. Fez, pois, as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado sul. Fez também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes, 2 bases debaixo de outra tábua para seus 2 encaixes. Para o outro lado do tabernáculo, ao norte, fez outras 20 tábuas, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o lado ocidental do tabernáculo, fez 6 tábuas. Para os cantos do tabernáculo, em ambos os lados, fez 2 tábuas, as quais se uniam por baixo e por cima, se ajustavam com uma dobradiça. Assim fez uma à outra nos 2 cantos. Eram, pois, 8 tábuas e suas bases de prata, 16, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também as barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do lado posterior do tabernáculo para o ocidente. Fez com que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobriu de ouro as tábuas e fez de ouro os anéis delas, por onde passavam as barras, cobriu também de ouro as barras. O véu. Fez também o véu de jacinto, púrpura, carmesim e linho retorcido, e o fez com querubins de obra primorosa. Para ele, fez 4 colunas de madeira de acácia e as cobriu de ouro, e seus conchetes eram de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também o véu para a porta do tabernáculo de jacinto, púrpura, carmesim e linho retorcido, obra de bordador, e suas 5 colunas com seus conchetes, e cobriu de ouro os conchetes e as molduras, e fez de bronze suas 5 bases. O mobiliário do tabernáculo. Capítulo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, seu comprimento era cerca de 2 metros, e sua largura pouco mais de 1 metro, e sua altura também pouco mais de 1 metro. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também fundiu para ela 4 anéis de ouro, e seus 4 cantos, num lado 2 anéis, e no outro lado 2 anéis. E fez varas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro. Meteu as varas pelos anéis aos lados da arca, para levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era quase 2 metros e sua largura pouco mais de 1 metro. Fez 2 querubins de ouro, lavrados a martelo, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e outro querubim na outra extremidade de uma só peça, com o propiciatório. Fez os querubins em suas 2 extremidades. Os querubins estendiam suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, e seus rostos estavam defronte um do outro, e olhavam para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, seu comprimento pouco mais de 1 metro, sua largura cerca de meio metro e sua altura pouco mais de 1 metro. Cobriu-a de ouro puro e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 palmo ao redor, e fez ao redor da moldura uma bordadura de ouro. Também lhe fez 4 anéis de ouro fundidos, e os pôs nos 4 cantos que correspondiam a seus 4 pés. Debaixo da moldura estavam os anéis por onde se metiam as varas para levar a mesa. Fez as varas de madeira de acácia para levar a mesa, e as cobriu de ouro.
Também fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, de ouro fino, seus pratos, suas colheres, seus talheres e suas vasilhas, com que seriam oferecidas as libações. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro lavrado a martelo, seu pedestal, sua haste, seus cálices, suas maçanetas e suas flores formavam com ele uma só peça. Dos lados saíam 6 hastes, 3 hastes de um lado do castiçal e outras 3 hastes do outro lado do castiçal. Numa haste, 3 cálices em forma de flor de amendoeira, uma maçaneta e uma flor, e noutra haste, 3 cálices em figura de flor de amendoeira, uma maçaneta e uma flor. Assim, nas 6 hastes que saíam do castiçal. Na haste do castiçal havia 4 cálices e um em figura de flor de amendoeira, suas maçanetas e suas flores. Uma maçaneta sob 2 hastes, formando com a haste uma só peça, outra maçaneta sob 2 outras e ainda outra maçaneta sob as outras 2 hastes, conforme as 6 hastes que saíam dele. Suas maçanetas e suas hastes eram parte do mesmo, tudo era uma só peça, lavrada a martelo de ouro puro. Fez também suas 7 lâmpadas, suas espevitadeiras e seus apagadores de ouro puro. De 34 quilos de ouro puro o fez com todos os seus utensílios. O altar do incenso. Fez também o altar do incenso de madeira de acácia, pouco mais de 1 metro de comprimento e cerca de meio metro de largura, era quadrado e sua altura era um pouco mais de 1 metro. Seus chifres formavam uma só peça com ele. Cobriu-o de ouro puro sua coberta e suas paredes ao redor e seus chifres, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Fez também 2 anéis de ouro debaixo da bordadura nos cantos, aos lados, para por eles meter as varas com que havia de ser conduzido. De madeira de acácia fez as varas e as cobriu de ouro. Fez também o óleo santo da unção, o incenso puro aromático, segundo a arte do perfumista.